Salve Maria Santíssima, aqui é o professor Júnior e o tema de hoje decidi falar sobre os movimentos protestantes atuais. Bom, quando eu criei esse canal, na verdade esse canal já é antigo, mas quando eu decidi falar sobre a minha conversão à fé católica, muitos comentários vindo de protestantes têm mencionado sobre Lutero. Graças a Lutero nós temos as Sagradas Escrituras. Graças a Martinho Lutero que hoje a gente está numa igreja cristã. Hoje nós retornamos à igreja primitiva. O que eu já falei em vídeos anteriores não corresponde com a verdade, porque a igreja primitiva cria em muitas coisas que a igreja católica hoje ainda crê e defende, e as igrejas protestantes não creem. Mas o que me chama muita atenção é que tais protestantes falam muito de Martinho Lutero e agradecem a Martinho Lutero por conta dessa reforma. Eu vou chamar reforma, embora para nós católicos isso é muito mais uma revolução do que reforma, porque reforma não é romper, não é destruir, não é jogar fora algo que já foi consolidado. Reforma é tirar aquilo que estava de errado e manter. Porém, o que Martinho Lutero não fez isso. Mas para nós católicos reformadores foram outros, como, por exemplo, São Francisco de Assis. Esse, de fato, foi um reformador, mas não é bem o tema desse vídeo de hoje. É mais falar sobre a relação de Lutero com as igrejas protestantes atuais. Bom, as igrejas protestantes atuais, aqui no nosso, vou especificar mais no Brasil, que é onde a ramificação protestante mais comum hoje é o chamado movimento neopentecostal. Então, muito dessas igrejas neopentecostais são os que mais atacam e ofendem a fé católica, e geralmente são os que são mais ignorantes teologicamente e mais ignorantes sobre a história da igreja. E eu acho muito interessante que esses irmãos separados, que são dessas igrejas neopentecostais, eles constantemente falam de Lutero quando querem criticar em páginas católicas, quando querem criticar em canais católicos, aquilo que nós cremos, aquilo que foi consolidado ao longo de 2000 anos de tradição, aquilo que foi consolidado através de concílios, através de muito debate, e a igreja manteve-se assim até 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses. Porém, quem for estudar essas 95 teses, que a maioria dos protestantes nunca nem leram essas 95 teses, vê que as críticas de Lutero eram muito mais algo específico da Alemanha, quando, por exemplo, ele criticava a venda de indulgências, e essas vendas de indulgências era algo específico na Alemanha por não me lembro se ele era padre, se era apenas um religioso, mas era Johann Tetzel, que era o homem que vendia indulgências. Porém, nas 95 teses de Lutero, ele mesmo menciona e respeita o Papa e até defende as indulgências. E esse homem que vendia as indulgências, ele foi, inclusive, exortado pela igreja, e se eu não me engano foi até excomungado por conta disso, porque a igreja nunca apoiou a venda de indulgências. A venda de indulgências é algo que não era permitido e nunca foi permitido na igreja. Quando alguém fala a igreja vendia indulgências, não é a igreja que vendia. Algumas pessoas que se aproveitavam da igreja para benefício próprio. Porém, a igreja, em documentos oficiais, ela nunca permitiu a venda de indulgências. Não existe nenhum documento dizendo que a igreja venderia indulgências. Mas muita gente não entende sobre indulgências e também não é o propósito desse vídeo. Porém,
Lutero só veio romper com a Igreja Católica em 1521. E aí onde surgiu a Igreja Luterana. Então, o que a Igreja Luterana tem a ver com as igrejas neopentecostais hoje? Praticamente nada. O que é irônico, um neopentecostal dizer, graças a Lutero, hoje nós temos as escrituras, Lutero foi um grande herói da fé e etc. Sendo que se Lutero tivesse vivo hoje, chamariam essas igrejas neopentecostais de heresias e chamariam os adeptos dessas seitas neopentecostais de hereges, categoricamente. Conhecendo um pouco da história de Lutero, ele inclusive tinha aversão ao movimento anabatista, que nem é como o movimento neopentecostal hoje. E ele já tinha uma aversão, inclusive perseguiu os anabatistas. Então, hoje no nosso país, o que predomina é o movimento neopentecostal. E esse movimento neopentecostal, ele surgiu muito recente. Ele era aí da década de 70. Então, esse movimento foi o que mais prosperou e cresceu no nosso país. Por quê? Porque essa ramificação neopentecostal que vem do pentecostalismo, que é outra ramificação protestante que surgiu ali no século XX, no início do século XX, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e se espalhou pelos Estados Unidos e depois chegou aqui no nosso país. Mas o movimento neopentecostal, ele surgiu ali na década de 70, que é um movimento que abraçou algumas heresias e criaram... desculpa, a garganta falhou aqui, mas continuando. Que eles criaram novas interpretações e algumas que fogem completamente do contexto bíblico. São teologias que a igreja nunca defendeu ao longo do seu surgimento desde os primeiros séculos até agora, como por exemplo, teologia da prosperidade. Essas igrejas neopentecostais, elas pregam que a fé e as contribuições financeiras que fazem nessas igrejas vão trazer bênçãos materiais e prosperidade. Então, esse tipo de igreja que mais abatem na fé católica, mais atacam a fé católica, são essas igrejas que vendem, comercializam a fé. É vassoura ungida, é toalhinha ungida, enfim, e N coisas que tiram dinheiro dos seus fiéis. E esses mesmos fiéis são os mesmos que batem na Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica, inúmeras acusações, e uma delas as mais conhecidas como idolatria, e isso e aquilo, sendo que nessas igrejas eles mesmos adquirem toalhinha ungida, vassoura ungida e feijão ungido, enfim, uma infinidade de coisas buscando bênçãos materiais. Essas igrejas, elas têm um objetivo apenas o materialismo, coisa que a Igreja Católica não ensina. A Igreja Católica não nos ensina a ser materialista, ela nos ensina a renunciar, a renúncia. Se a gente for olhar a vida dos santos, todos eles tiveram uma vida de muita renúncia, inclusive renúncias materiais, renúncias financeiras, por exemplo, como a vida de São Francisco de Assis, que renunciou à sua riqueza e fez voto de pobreza, justamente porque ele decidiu se entregar inteiramente a serviço de Deus. Essas igrejas neopentecostais, eles se caracterizam pela história da batalha espiritual. Então eles dão grande ênfase a manifestações sobrenaturais, a cura divina, a exorcismos, tudo é possessão demoníaca, fazem entrevista com demônio. Com certeza vocês devem ter passado aí em algum canal da televisão, tá lá o pastor fazendo um talk show com demônio.
uma entrevista com o demônio. Como é seu nome? Onde você mora? O que você faz? Né? E o mais irônico de tudo isso é que essas supostas entidades, possessões, geralmente são nome de entidades da Umbanda ou do Candomblé. É sempre nome de entidades da Umbanda e do Candomblé. Ou seja, associando as entidades da Umbanda e do Candomblé, embora nós como católicos nós não abraçamos, não temos devoções a essas entidades, mas nós sabemos que isso é muito mais, que eles pegam esses nomes da Umbanda e do Candomblé porque é o nome que está mais ligado à cultura brasileira. Então, geralmente sempre é nome de entidades de Umbanda ou do Candomblé. E que muitas vezes chegam a ser até preconceituosos com pessoas de religião matriz africana. Como eu digo, como católicos nós não abraçamos e não concordamos com a devoção utilizada na Umbanda e no Candomblé, mas nós entendemos que devemos ter o respeito a pessoas que praticam essas religiões, até porque conhecendo a história do nosso Brasil, do nosso país, sabe que ela faz parte da cultura brasileira. Embora, como disse, nós católicos não devemos praticar essas religiões, porque a Igreja Católica tem ensinos que é contrário àquilo que é praticado em outras religiões, e nós católicos devemos praticar somente aquilo que a Igreja ensina e não praticar o que outras religiões ensinam, embora devemos respeitá-las. E essas igrejas também, elas dão muita ênfase no dízimo e nas ofertas. É comum nessas igrejas cobrarem dízimos e ofertas dos seus fiéis, exigirem mesmo e até envergonhar no culto. Inclusive, quem não dá o seu dízimo, inclusive não pode participar ou ter cargos na igreja. Isso é realmente exigido. E exige que sejam 10%, coisa que na Igreja Católica ela entende que o dízimo deve ser dado de forma voluntária e com amor, e a Igreja não estipula um valor. Esse valor é o tanto que o seu coração for tocado por Deus, e o que a Igreja diz é que se uma vez que você faz esse voto com Deus de contribuir com o seu dízimo, que você seja fiel a Ele, a esse propósito que você fez com Deus. Além de que nessas igrejas, os pastores são os coaches, né? São figuras muito carismáticas, então muito aquela mensagem de massagem do ego, você é especial, você é aquilo, você é isso, você é o alecrim dourado que nasceu no campo, né? Então geralmente é isso, você é o centro do coração de Deus. Então são tipos de ensinos que, embora nós seres humanos sejamos importantes para Deus, que Deus nos ame a ponto que deu seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós na cruz, mas a mensagem do Evangelho nunca é a exaltação do ser humano, é a exaltação de Deus, é a exaltação de Jesus Cristo. O alvo do Evangelho é transformar os nossos corações e nos voltarmos para Deus, é nos reconciliarmos com Deus, mas nunca a mensagem do Evangelho é para nos exaltar. Nunca a mensagem do Evangelho não é para massagear o nosso ego, embora o Evangelho, ele refrigera a nossa alma, ele nos consola, ele nos dá conforto, ele nos dá ânimo, nos dá alegria, porém, o objetivo principal do Evangelho não é massagear o meu ego. Então, essas igrejas, olhando o protestantismo, como surgiu, e o neopentecostalismo de hoje, elas não têm nada em comum. É por isso que muitas vezes eu prefiro até chamar essas pessoas nem de protestantes, mas de neopentecostais, ou neoprotestantes talvez. Por quê? Porque tais pessoas que mesmo exaltam Lutero ou outros reformadores como Calvino, essas pessoas, na verdade, elas não praticam nada daquilo que a reforma protestante definiu. Por exemplo, a autoridade da Bíblia no protestantismo, né, que defende a só Escritura, que a Bíblia é a única autoridade de fé. No neopentecostalismo, embora a Bíblia seja importante, muitos líderes neopentecostais também utilizam experiências pessoais e revelações proféticas como guias. É muito comum esses pastores dizer, eu tive uma revelação
que a igreja vai prosperar, eu tive uma revelação que tem que fundar uma igreja em tal lugar, eu tive uma revelação que o Senhor me disse que vai me fazer bispo, eu tive uma revelação que o Senhor me fez apóstolo, eu tive uma revelação que eu preciso sair dessa igreja e fundar a minha igreja. É muito comum isso no meio neopentecostais. Se você já frequentou um culto neopentecostal, você vai ver que existe muito essas revelações extra-bíblicas. Ou seja, embora eles dizem que creem na Bíblia, mas as experiências pessoais nesses cultos têm muito mais importância. Se você for num culto neopentecostal, você vai ver que tem muito mais ênfase nas experiências pessoais, nessas revelações, do que mesmo nas Sagradas Escrituras, na meditação da Palavra de Deus. Outra questão do protestantismo para o neopentecostalismo é a visão da salvação. Enquanto o protestantismo defende que a salvação é pela graça de Deus, através da fé, garantida pela obra de Cristo, isso é a visão protestante clássica, como eu já falei em vídeos anteriores, que a salvação pela fé, sola fide, para o católico, não é correto, porque nós entendemos que a salvação e as obras precisam dar juntas. Salvação e obras é que vai justificar, vai me justificar e vai me levar à salvação. Então as coisas, elas precisam estarem juntas. E o neopentecostalismo, eles falam que a salvação é importante, mas há uma ênfase maior em bênçãos materiais e prosperidades nesta vida. Então eles falam muito, você vai receber o melhor dessa terra, você se você tiver fidelidade nas ofertas e nos dízimos, Deus vai te dar um carro, um apartamento, e a gente vê comumente na televisão pessoas dando testemunho dizendo que não tinha nada e hoje tem apartamento, tem carro não sei aonde, viaja para o estrangeiro. Ou seja, a ênfase nessas igrejas não pentecostais é apenas, a grande ênfase é nas bênçãos materiais. A outra diferença do protestantismo para o neopentecostalismo, por isso que eu mais uma vez falo que o que nós chamamos de protestantes no Brasil hoje, na verdade, não são protestantes, são neopentecostais, porque os protestantes, nas práticas litúrgicas, eles têm cultos mais formais, mais centrados na pregação e na liturgia. Eu já fui batista de uma igreja batista tradicional, e lá o culto era algo muito mais formal, a música era muito mais calma, a ênfase era muito na leitura da Bíblia Sagrada e na pregação do Evangelho. E eu, como batista, aprendi muita coisa na igreja batista sobre o Evangelho. Embora hoje eu não concorde com outras questões doutrinárias, mas o meu conhecimento sobre Cristo, a minha conversão a Senhor Jesus Cristo foi na igreja batista. Hoje, como católico, eu sou cristão, mas cristão agora que crê em tudo. Crê em tudo aquilo que os cristãos sempre creram. Eu só vou ter as minhas raízes. Já voltando para os neopentecostais, os cultos são mais emocionais, com manifestações espirituais, curas e milagres. Você vai ver lá pessoas chorando, rodopiando, sapateando, caindo no chão. Esses tipos de coisas é muito comum no culto. Aí alguns podem dizer assim, mas na igreja católica, os grupos de renovações carismáticas também têm esse tipo de manifestações parecidas. E eu vou dizer a verdade, sim, alguns grupos de renovações carismáticas têm esses costumes parecidos. Mas isso não é na missa. Isso não é a missa, isso não é o centro da fé católica. O centro da fé católica é a Eucaristia. Se tais católicos praticam tais coisas nos seus grupos, ok, e eles são grupos católicos, porque eles reconhecem a autoridade do Papa, aceitam todas as doutrinas da Igreja Católica, porém, são um grupo que mais voltado para essas experiências com o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo. E eu respeito os irmãos carismáticos, mas o neopentecostalismo, a ênfase é isso, o culto neopentecostal, a ênfase é exclusivamente nesses tipos de manifestações. No protestantismo, não há ensino
de que Deus garante prosperidade material como resultado direto da fé, é outro ponto também. E o neopentecostalismo, ele fala muito da prosperidade financeira e física e é frequentemente pregado como fruto da fé e das ofertas. Além de que o protestantismo clássico, né, o protestantismo ali que surgiu com Lutero, Calvino, Zwingli, a luta espiritual, a batalha espiritual é uma realidade mais vista de uma maneira mais simbólica e menos focada em exorcismos ou combates visíveis com demônios. Você não vai ver numa igreja batista, presbiteriana, luterana, pastores expulsando o demônio, botando a mão na cabeça de alguém que supostamente está possesso ou então é visto com demônio. E tais coisas não vão ser vistas. Já no neopentecostalismo, o foco é forte em práticas de batalha espiritual, libertação e exorcismo. Fazem campanha daquilo, tantos dias de campanha, aí você tem que dar uma oferta. E é muito ênfase nisso. Então, enquanto o protestantismo tem suas raízes mais voltada para doutrinas bíblicas tradicionais, inclusive, muitas coisas dos protestantes está em comum com a fé católica. Por exemplo, um culto luterano, se alguém for assistir um culto luterano, vai ver que o culto luterano tem uma liturgia, desculpa, a tosse. O culto luterano tem uma simbologia muito voltada, muito parecida ainda com a missa católica, embora não seja católica. Ambos os movimentos, né, tanto o protestante clássico como o protestantismo, o neopentecostalismo, tem muitos adeptos. Porém, atualmente, a ramificação que mais cresce no nosso país é o neopentecostalismo. Igreja das paredes pretas, igreja com jogo de luzes, igreja muito voltada para os bens materiais, com músicas muito voltadas para o sentimentalismo. São tipos de igrejas que mais têm crescido no Brasil. Enquanto as igrejas tradicionais da reforma protestante, como a igreja luterana no nosso país, o número é minúsculo. São poucos adeptos da igreja luterana. Presbiterianos tem um pouco mais, mas ainda é uma minoria. E assim como batistas talvez tenham mais, embora a igreja batista exista várias divisões e ramificações, mas o que nós vemos é que o neopentecostalismo é o movimento que mais cresce no nosso país e é o movimento mais ignorante e é o movimento que não tem a menor ligação com o protestantismo. Por isso que tais igrejas, tais pessoas dessas igrejas, quando falam graças a Lutero, chega a ser cômico, porque eles não têm nenhuma ligação, eles não seguem nada daquilo que Lutero ensinava. Porque Lutero, ele cria na Eucaristia, embora não como nós católicos entendemos, mas Lutero cria na importância do batismo para a regeneração, para a salvação. Lutero respeitava e honrava Maria Santíssima, tanto que nos seus sermões ele chama ela de Mãe de Deus, ele chama defende a sua virgindade perpétua, defende a sua santidade. Até Calvino mesmo defende ela como a Mãe de Deus e a sua virgindade perpétua. Então, e esses protestantes, esses neopentecostais, eles não creem e batem e atacam, inclusive menosprezam e desprezam a Mãe de Deus. Então, espero que o vídeo hoje tenha sido esclarecedor para os irmãos católicos, até para entender que até para entender que nosso país, o movimento de igrejas que mais surge é um movimento que não tem nenhuma ligação com o protestantismo ali que surgiu no século XVI ou século XVII. Esse movimento hoje é totalmente herético. E o que prova também
que como o protestantismo não é algo que veio de Deus. Por quê? Enquanto a Igreja Católica se mantém firme e forte, apesar de todas as dificuldades que passou ao longo dos séculos, o protestantismo aquele protestantismo do século XVI praticamente não existe mais, deixou de existir. Ou seja, se era algo de Deus, o inferno não era para ter prevalecido, e o inferno prevaleceu, porque o protestantismo deixou praticamente de existir. Hoje, a igreja luterana é a menor ramificação das igrejas, dessas igrejas que surgiu no período da Reforma. É a menor denominação. E quanto às denominações que têm mais adeptos, são aquelas que não têm nada do protestantismo histórico. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, ajude que esse canal venha alcançar muito mais pessoas. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Que Deus abençoe a todos.